Bem-vindos, pessoal. Estamos já na terceira aula. Nessa aula vamos verificar aí os vetores no plano, fazer uma representação, gráfica dos vetores e em seguida verificar suas componentes. Inicialmente vamos fazer uma distinção aqui entre grandezas escalares e vetoriais. Ok? A grandeza escalar dado um valor único, um valor real, aquela determinada grandeza, não é necessário falar mais nada a respeito dela. Já no caso de grandezas vetoriais, além de ser representada por um valor real, ainda a gente precisa saber a sua direção e o seu sentido. Vou citar aqui alguns exemplos aqui, de grandeza escalar. Uma delas é a massa, porque no caso, se eu falar o seguinte, um bloco tem uma massa de 200 kg. Pronto, essa informação já é o suficiente. Outro exemplo é a temperatura. O outro exemplo aqui é a carga elétrica. E o outro é a energia. Eu coloquei aqui a energia de um modo genérico porque pode ser a energia elétrica, a energia mecânica e assim de uma forma geral. Agora vamos verificar alguns exemplos de grandezas vetoriais. Uma delas é a velocidade, a outra a aceleração, a outra a força. Sim, vamos lá. Força. Se eu falar que em um bloco está sendo aplicado uma força de 2 newtons, essa informação não é o suficiente. Eu preciso saber em que direção essa força está sendo aplicada e em que sentido. Por exemplo, está sendo aplicada uma força de 2 newtons, como eu tinha dito, mas eu preciso saber a direção, que seria se essa força está sendo aplicada na horizontal ou na vertical, e também a gente precisa saber o sentido dela, se ela está sendo aplicada da esquerda para a direita, ou então de cima para baixo e vice-versa. Um outro exemplo aqui é o torque. Vamos lá. Uma representação gráfica de um vetor, ele é indicado por seu módulo, direção e sentido. Está aqui a representação gráfica dele. Ele é um segmento de reta, É um segmento de reta que no final dele tem uma seta. E aqui é uma forma analítica, de representar um vetor, que é uma letra com uma flechazinha em cima. Então, uma representação gráfica aqui no plano cartesiano, ela é da seguinte maneira aqui. Ela geralmente é representada por setas que partem da origem. Por exemplo, esse vetor U aqui. Esse vetor U, ele parte aqui da origem e termina aqui. E esse vetor U, ele tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 3. Perceba que onde é o finalzinho da seta é onde a gente identifica o vetor. Um outro exemplo é o vetor V. O vetor V, partindo aqui da origem, termina exatamente aqui, em coordenadas x igual a 5 e y igual a 2. Então, como a gente vem falando, que os vetores eles são determinados por módulo, direção e sentido. Onde a equação do módulo é exatamente essa daqui. Levando em conta que o vetor está partindo da origem de um sistema de coordenadas. É fácil ver aqui que isso daqui é nada mais nada menos aqui que aquela aplicação lá da equação de Pitágoras, onde a gente tem lá 2 pontos e a gente quer encontrar a distância entre 2 pontos.
a gente acaba chegando nessa equação onde, vamos supor, onde um dos pontos estaria partindo da origem. Vamos fazer algumas comparações aqui entre três vetores. Eu tenho um vetor U e tenho um vetor V. Verifica-se que aqui, né, tomando como referência aqui essa grade que está aqui desenhada, eu percebo que V e U, eles têm o mesmo módulo. Percebe aqui? Que tanto V como U, o módulo dele será o seguinte, será a soma dessas diagonais aqui, ó. Dá para perceber aqui, ó, ok? Então eles têm o mesmo módulo. E também tem a mesma direção, porque se a gente tomar como referência esse eixo aqui da grade, a gente verifica que tanto V como U vai fazer o mesmo ângulo. Então, em comum, o vetor V e o vetor U, ele tem um módulo e direção, né, iguais, mas de sentidos opostos. Perceba que o vetor V parte daqui e termina aqui. Já o U, ele parte daqui e termina aqui, ok? Então, vamos verificar mais um outro vetor, esse vetor W. Esse vetor W aqui já não tem mais nada em comum em relação a esses outros dois aqui. A gente percebe que o módulo dele vai ser exatamente esses lados aqui, né, desses quadrados, né? E a direção também é completamente diferente desses dois e o sentido. Então, tomado aqui o plano cartesiano e a gente conhecendo então o ângulo formado por esse vetor V aqui no caso em relação ao eixo X, a gente consegue identificar as componentes de um vetor. Exatamente aonde o vetor está situado, que é geralmente aqui no final, ok? Então, a gente verifica aqui que esse vetor V, ele vai ter uma coordenada x aqui, né? E uma outra coordenada y aqui. Então, novamente com a ajuda da trigonometria, e a trigonometria vai nos perseguir sempre aí, mas ela vai ajudar em muito a gente, dado, né, esse vetor, eu verifico que aqui há uma formação de um triângulo retângulo, novamente. Então, para eu poder achar, né, esse x aqui, eu verifico que vai ser exatamente a distância aqui da origem até esse valor em x aqui. Então, tomando aqui como em relação a esse ângulo, eu sei que o cosseno desse ângulo será o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que a hipotenusa vai ser exatamente o módulo desse vetor. Então, de cara eu já coloco aqui que o cosseno de θ vai ser a componente em x do vetor V dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor. Então, manipulando essa expressão matemática, eu acabo encontrando que para eu encontrar a componente do vetor em x, eu tenho que vai ser igual ao módulo do vetor multiplicado pelo cosseno, né, desse ângulo aqui formado pelo vetor em relação ao eixo x. E o raciocínio vai ser análogo em relação ao eixo y. Se eu quiser encontrar agora a componente do vetor em y, eu vou tomar aqui agora como o seno de θ sendo, né, o cateto oposto que vai ser exatamente aqui a distância da origem até o y, dividido, né, pela hipotenusa aqui. Vai ser o seno de θ, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que cateto oposto é exatamente a componente em y dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor. Então, arrumando aqui a expressão matemática, eu encontro que a componente do vetor em y vai ser exatamente igual ao módulo do vetor multiplicado pelo seno do ângulo formado do vetor em relação ao eixo x. Então,
vamos verificar essa situação através aqui de um exercício. O exercício pede para encontrar as componentes do vetor U de módulo igual a 4. Ok, aqui está a representação dele, né? Para a gente tomar como referência aqui, a gente vai tomar um sistema de coordenadas, onde esse vetor U aqui vai ter componentes x1 e y1, ok? Então eu tomei aqui, veja só que aqui está o eixo x e aqui o eixo y, e esse vetor ele está fazendo um ângulo de 45 graus em relação ao eixo x, só que no sentido horário aqui, ok? Nesse caso eu verifico que a componente em x ela vai ser uma componente negativa, ok? Definido um sistema de coordenadas agora. E a componente em y vai ter um valor positivo. Então, como a gente já verificou lá as equações para encontrar as componentes de um vetor, eu substituo agora os valores. Eu sei o ângulo que o vetor U está fazendo e eu sei também o módulo dele. Aqui o exercício já me dá e diz que é igual a 4. Então vamos lá substituir para encontrar primeiro a componente em x do vetor. Então eu tenho que a componente x do vetor U vai ser o módulo dele, né, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Substituindo os valores, eu tenho que, como eu tomei como um sistema de coordenadas aqui, eu sei que o x será negativo, aí já está aqui o sinal negativo, e eu pego aqui, aí vou multiplicar 4 multiplicado por cosseno de 45, vai dar igual a menos 4 multiplicado por raiz de 2 dividido por 2, que dá exatamente menos 2 raiz de 2. E assim, substituindo os valores para y, eu tenho que será o módulo do vetor igual a 4 multiplicado pelo seno de 45, que dá igual a 4 multiplicado por raiz de 2 dividido por 2, que é igual a 2 raiz de 2. Esse valor aqui, ele é aproximadamente 2,8. Né? Esse aqui será 2,8 e esse daqui será menos 2,8. E a gente verifica aqui, então, que realmente satisfaz aqui. Porque em relação a x, né? Como aqui é negativo, então vai ser aproximadamente menos 2,8. E realmente, né? Vai ser exatamente isso aqui, ó. Ele está aqui em x, que está bem próximo aqui de menos 3. E o y, né, vai ser 2,8 aproximadamente e vai ser exatamente aqui. Então esse vetor U vai ter componentes igual a x igual a menos 2 raiz de 2 e y igual a 2 raiz de 2. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido aí. E a gente fica por aqui e até a próxima aula. Valeu!